Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Isadora e eu participo do Pet Civil UFC. E sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa playlist de AutoCAD. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre blocos, como criar, editar e importar. Vamos começar criando blocos. Eu vou pegar esse desenhozinho que a gente já tem aqui e vou criar um bloco com ele, certo? Então, a gente vai selecionar e digitar o comando block. Enter. Aí eu posso estar nomeando esse bloco e colocando aqui um pick point. O que isso significa? Toda vez que eu for inserir esse bloco dentro do meu projeto, eu vou começar clicando nesse pontinho ali, certo? Eu vou deixar em milímetros e vou dar OK. Vou mostrar para vocês agora como funciona o pick point, certo? Vocês viram que eu cliquei bem aqui nesse pontinho, então eu vou digitar o comando de inserir, Enter, e vou pegar aqui, no desenho atual, esse comando de porta. E vou colocar bem aqui. Vocês podem ver que o meu mouse está exatamente no local que eu marquei o pick point, que foi nesse cantinho, certo? E é exatamente isso a parte de criar um bloco. Mas esse comando aqui de criar bloco, ele só vai estar dentro do meu desenho. Se eu quiser, por exemplo, vir aqui em outro projeto e querer inserir esse bloco, eu não vou conseguir, porque ele não está aqui dentro dos meus arquivos, certo? Aqui tem os blocos recentes, mas eles estão dentro de uma biblioteca, que é o que eu vou mostrar agora para vocês como fazer isso, certo? Dentro do notebook de vocês, dentro do computador de vocês, vocês vão criar uma pasta e deixar ela especificamente para isso, colocar blocos do CAD, certo? Então, toda vez que vocês vierem aqui em inserir, esses blocos vão estar aparecendo aqui, ó. Livrarias, você vem aqui e procura uma pasta que tenha esses blocos, que vai ser exatamente a pasta que vocês vão criar. Aqui, ó, blocos CAD, e eu tenho vários projetos que tem blocos dentro, certo? Eu vou clicar nesse daqui, vou abrir. E aqui vai aparecer todos os blocos que eu tenho dentro desse arquivo de DWG, certo? Ele vai ficar carregando aqui um tempinho até aparecer todos os blocos. Mas como esse arquivo aqui ele é muito grande, provavelmente vai demorar um pouquinho, eu vou abrir esse outro. Aqui ele carregou rapidinho, certo? E como vocês podem ver, tem sofá, carro, televisão, cama. Então, a gente só vai clicar aqui e colocar o desenho, o bloco, né, dentro do meu projeto. Esse arquivo aqui, ele está com desenhos em escala. Então, por exemplo, se eu fosse desenhar uma planta baixa e quisesse colocar essa cama, ela iria servir perfeitamente. Tipo, se a gente for medir ela aqui, certo? Ela vai estar em medidas reais, digamos assim, levando em consideração que eu desenho em metros. Se a gente for medir daqui para cá, ela vai ter quase 2 metros de tamanho, certo? E de largura, 1,40 m, certo? Então, esses desenhos aqui estão em escala. E lembra que eu falei para vocês que o comando block, ele não aparecia se eu fosse em outro arquivo? Eu vou vir aqui em outro arquivo e mostrar para vocês que se eu quiser colocar aqueles blocos que estavam na minha biblioteca aqui, eu vou conseguir. Então, a gente vem aqui no outro projeto, digita o comando de inserir, e a gente pode vir na biblioteca e já ver que os blocos que a gente estava utilizando no outro projeto também vão estar aqui, porque ele está salvo dentro do nosso computador. Então, qualquer arquivo que eu abrir, eu vou ter esses blocos dentro da minha biblioteca. Vou pegar aqui esse sofá e colocar aqui no nosso desenho para a gente ver. Pronto, tá aqui o sofá.
E aí, só para eu saber que tamanho ele tá, se ele tá em escala ou não, eu vou vir aqui e vou medir ele. Ele com certeza não tá em escala, porque ele está com mais de 2.000 de comprimento e 1.000 de largura. Então, caso a gente fosse pegar esse bloco e querer colocar ele dentro de uma casa, por exemplo, eu vou desenhar um retângulo mais ou menos com as medidas de 1/4, 3 por 3,5, certo? Então, a gente vai poder colocar esse sofá aqui dentro, utilizando o comando de alinhar. Eu vou selecionar o meu bloco, vou digitar esse comando, AL, vou selecionar uma pontinha e colocar bem aqui dentro do meu quarto, um pedacinho. Vou selecionar outra pontinha. É bom que vocês tenham pontos fixos para poder fazer isso, porque senão no final vai ficar torto. E aí eu vou botar aqui no outro canto e vou dar Enter. Eu vou botar Yes. E aqui o nosso sofá, que estava gigante, conseguiu caber dentro do quarto. Ele até que ficou retinho, porque eu peguei pontos específicos, mas se vocês não pegassem, ele iria ficar torto. Certo? Enfim, para vocês fazerem isso, é bom que vocês tenham um ponto de base para poder fazer com que o bloco não fique numa escala tão desproporcional. Agora eu vou ensinar vocês como é que faz para criar um bloco e colocar dentro dessa biblioteca aqui, né? Vamos aqui para a nossa playlist de CAD. Eu vou pegar esse bloco aqui, que a gente já tem. Eu vou selecionar ele e explodir. Tipo assim, eu vou separar as linhas dele de forma que ele não seja mais um bloco. Por exemplo, se eu selecionar essa linha aqui agora, ela vai estar solta, ela não vai estar dentro de um bloco. E aí eu vou selecionar de novo. E em vez de eu colocar o comando block, eu vou clicar no comando wblock. Enter. A diferença é que agora esse bloco vai ficar salvo dentro de um arquivo no meu computador. Aí eu venho aqui, seleciono um ponto de base, né? Que eu vou escolher esse cantinho aqui e vou salvar numa pasta que eu já tenho criada no meu computador só para os blocos de CAD. Tá aqui, ó, documentos, blocos CAD, e vou salvar aqui com o nome de cama. Salvar. Ok. Então, agora, quando eu quiser inserir esse bloco, eu vou digitar o comando de inserir. Clica em Enter. Vou vir aqui na minha livraria, aqui, e aí vai abrir o bloco que a gente acabou de salvar, cama. Eu vou clicar em Open. Ela vai carregar aqui um pedacinho. E aí, quando ela aparecer, a gente vai poder colocar ela dentro do nosso projeto. Pronto, agora que ele carregou, a gente clica no bloco e insere ele dentro do nosso desenho. Pronto. É assim que a gente cria um bloco e coloca ele dentro da nossa livraria para poder acessar em outros arquivos. Agora, pessoal, eu vou ensinar vocês como editar o bloco. Vamos supor que eu tenho esse bloco aqui, certo? Eu vou selecionar ele e copiar. Vou dar Enter, colocar um aqui, outro aqui, certo? O que é que eu vou fazer agora? Vou selecionar esse bloco, vou vir aqui em bloco editor, no caso, editor de bloco, né? E aí ele vai abrir essa aba aqui, certo? E a gente vai ter o nosso bloco como se ele fosse um desenho mesmo. Se eu selecionar aqui, vai ser só uma linha, não vai ser um bloco. Eu vou apagar ela, certo? E vou vir aqui em Home, certo? Bem aqui em cima. E vou trocar a layer, porque ela está com a layer do projeto que eu peguei ela, no caso mobília, né? Vou colocar aqui no 01 e fechar o meu bloco. E fechar o meu editor de bloco. Mais um século esperando.
Falta só isso pra acabar, falta só isso pra acabar. Aí vai aparecer aqui se você quer salvar ou descartar as alterações. Vou colocar que eu quero salvar. E vocês podem perceber que todos os blocos que eu copiei dele, não sou de o meu, tiveram essa mudança, certo? E aí, mas e se eu quiser editar só um e não quiser editar o outro? Bem, a gente pode vir nesse daqui, desfazer ele de bloco, né? Que eu vou explodir as linhas. Aí eu vou selecionar esse daqui, essas linhas que agora estão separadas. Vou digitar o comando block, não precisa ser o wblock. Vou dar um nome para o meu bloco. Vocês podem colocar pick point ou não. Eu não vou colocar porque esse não é o nosso objetivo agora. Eu só vou mostrar uma coisa para vocês, certo? E com esse novo bloco criado agora, eu vou vir aqui e editar somente ele. Bloco editor. Aí eu vou desenhar aquela linha de novo. Daqui até aqui. E vou salvar. Salvar. Vocês podem ver que somente esse bloco aqui ficou com a linhazinha, certo? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vocês podem aprimorar os conhecimentos de vocês sobre a edição de bloco, mexendo, aprendendo, vendo as configurações, sozinhos mesmo, não é difícil. É como se estivesse desenhando, só que quando você termina de desenhar, aquele desenho não vai mais ser modificado, porque ele virou um bloco, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem e até a próxima aula.